Será que os filmes dos X-Men são tão bagunçados assim? Eu diria que até mais. Quais são as maiores incoerências dos filmes dos mutantes? Quais absurdos cronológicos surgiram antes do reboot? E quais erros deixaram passar depois do reboot? Tem personagem que apareceu como não deveria. Bora entender essa zona agora! A primeira coisa que a gente tem que entender é que a Fox, no meio do caminho, tentou dar um jeitinho com Dias de um Futuro Esquecido. O filme é incrível, mas a ideia era fazer um soft reboot, ou seja, apagar os erros do passado e criar uma nova linha do tempo a partir de 1973. O problema é que, mesmo com esse recurso, as coisas continuaram confusas, e alguns furos simplesmente não fazem sentido em nenhuma realidade. O caso da Fênix é um bom exemplo. Na trilogia original, a gente entende que a Fênix é uma segunda personalidade da Jean Grey, uma manifestação psíquica que ela não consegue controlar, é algo interno, ligado ao trauma e ao poder dela. Aí na nova linha do tempo, que se passa no passado, mas que é a continuidade oficial após o reboot, a gente tem Fênix Negra. Aqui, durante uma missão no espaço, uma entidade alienígena é absorvida por Jean, e a partir dali ela começa a despertar seu lado maligno. Aparentemente essa força cósmica seria a Fênix, mas o problema é que em X-Men Apocalipse já vemos os poderes da Fênix sendo usados. Então o que foi que ela absorveu no espaço? No final das contas, a falta de clareza complicou ainda mais o que poderia ter sido melhor explicado pós-reboot. Em Wolverine Origins, a gente vê ele recebendo o Adamantium e fugindo da base do Coronel Stryker em uma cena icônica. Em X-Men Apocalipse, que se passa na nova linha do tempo, a gente vê o Wolverine preso, sendo usado como cobaia por um Stryker mais jovem, e a fuga dele é completamente diferente, mais selvagem, mais animal. A Fox recontou a origem do Arma X de duas formas distintas. Até aí tudo bem, porque o reboot cobriria essa mudança, mas se a gente for mais fundo, o Professor X aparece andando em Origens, que se passa nos anos 70, sendo que ele perdeu o movimento das pernas em 1962, em primeira classe. Algo semelhante aconteceu no começo de X-Men, o confronto final. Charles aparece andando quando vai visitar Jean Grey em 1986. Poderíamos cogitar que Charles estaria usando o soro desenvolvido por Hank McCoy, aquele que traz de volta seus movimentos, mas nas duas ocasiões, Xavier usa seus poderes, e como sabemos, o soro lhe devolve o movimento das pernas, mas inibe suas habilidades psíquicas. Essas ocasiões acontecem antes da mudança do tempo, então acabam sendo inconsistências mesmo. Outra vítima dessa falta de coerência é o Anjo. Em X-Men, o confronto final, a gente vê o Warren Worthington III, o Anjo, ainda criança, descobrindo seus poderes. Mas aí, em X-Men Apocalipse, que se passa em 1983, mais de 20 anos antes, ele já é um jovem, um dos Cavaleiros do Apocalipse, e já tem seus poderes há um bom tempo. A Fox rebobinou a idade do personagem e o colocou onde era conveniente para a trama. E isso é só um dos exemplos de como a idade dos mutantes é uma piada na franquia. O Magneto e o Professor X, por exemplo, parecem ter envelhecido uns 5 anos entre Primeira Classe nos anos 60 e Fênix Negra nos anos 90. 40 anos se passaram e eles continuam com a mesma cara. É o poder mutante da juventude eterna. Só pode ser. Relembrando que a primeira trilogia dos X-Men se passa nos anos 2000 e a versão que deveríamos ver seria a dos personagens mais velhos, visto que apesar da mudança temporal de Dias de um Futuro Esquecido, eles ainda iam inevitavelmente chegar à idade que estavam nos filmes originais. Por mais de 30 anos eles mantiveram a mesma aparência, mas em menos de 10 envelheceram tudo o que deixaram de envelhecer quando deveriam. E aí a gente chega no Deadpool. O mercenário Tagarela é o único que consegue rir dessa confusão, porque ele sabe que a cronologia não faz sentido. Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart, essas linhas do tempo são tão confusas. Em Deadpool 2, tem aquela cena em que ele reclama que o estúdio não tem dinheiro pra colocar os X-Men no filme. E aí a gente vê o elenco jovem, o elenco da nova linha do tempo, em uma sala. O detalhe é que o filme se passa em 2018 e o elenco original, o elenco mais velho, é quem deveria estar lá. O fanático que aparece em Deadpool 2 é completamente diferente do que a gente viu em O Confronto Final. No filme de 2006, ele era um mutante comum, com uma aparência mais humana. Em Deadpool 2, ele é um gigante com um visual mais fiel aos quadrinhos. Poderíamos justificar isso com a mudança na linha do tempo também, mas a verdade é que a
Fox simplesmente decidiu refazer o personagem. E o mesmo vale para o Colossus, que muda de ator e de visual entre os filmes. No final das contas, a gente tem que aceitar que a cronologia dos X-Men da Fox é uma baderna. Dias de um Futuro Esquecido foi um curativo que não resolveu a ferida. A Fox tentou fazer filmes sem se preocupar com a coerência, e o resultado é essa salada temporal. Apesar dos pesares, é uma bagunça que me cativa, afinal, tudo isso faz parte da história desses personagens no cinema. Só espero que as coisas sejam mais bem planejadas daqui pra frente. Agora eu quero saber de você, qual dessas confusões te incomoda mais? Tem alguma outra incoerência que não mencionei aqui? Você acha que a Marvel vai conseguir arrumar essa bagunça quando trouxer os mutantes para o UCM? Deixa seu comentário aí embaixo, quero muito saber sua opinião.